boa noite a todos. Como vocês estão? Passaram bem desde a última semana? Estão compreendendo bem as aulas? Nossa última aula, aula número 2, foi sobre comunicação formal e informal, né? O conteúdo tá penetrando bem na cabeça de vocês, tá? Quero muito esse feedback. Até para mim saber como abordar os temas da disciplina. E hoje a nossa aula é uma aula de um tema que eu amo muito, que considero importantíssimo, tá? Que é a leitura, interpretação e pensamento crítico. Eu sou uma pessoa que amo ler. A leitura, para mim, a leitura faz parte da minha vida. Eu encontro na leitura uma fonte de aprendizado, eu encontro uma fonte de entretenimento, de relaxar. Mas eu sei, eu tenho ciência que não é a realidade da população, em sua maioria da população brasileira. E antes de começar de fato essa aula, eu queria introduzir vocês um pouco a realidade de quem são os leitores no Brasil. Eu deixei aqui uma pesquisa aberta do Publish News. Deixa eu ver aqui. Na verdade, essa nem foi. Tem aqui do Publish News, mas foi da. Retratos da leitura no Brasil. Acredito que essa pesquisa foi feita ali próximo da Bienal do Livro. Retratos da leitura, Instituto Pro Livro IPL. Também do Ministério da Cultura, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, eu perdi a página, eu já tinha deixado na página selecionada para ser mais rápida, mas eu queria ver quem realizou a pesquisa e acabei tirando aqui. Eu não vou apresentar para vocês quem foi o grupo de amostra da pesquisa, nem nada do tipo, tá? Porque senão a gente vai enrolar muito. Por mais que eu adoraria fazer uma aula só sobre analisando esses dados. Mas primeiro eu queria que vocês entendessem quem são os leitores no Brasil, tá? E é considerado leitor aquele que leu inteiro ou em partes, entendo, não tem que ter terminado o livro. Se você leu partes deles, pelo menos um livro de qualquer gênero, impresso ou digital, nos últimos 3 meses. Ou seja, se você leu parte de qualquer livro impresso, ou um e-book, ou você vai ser considerado um leitor, tá? Você só tem que ter lido parte, você não precisa ter concluído o livro nos últimos 3 meses, mas tem que ter lido alguma coisa nos últimos 3 meses, tá? E não é leitor, é aquele que declarou não ter lido nenhum livro ou parte de um livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses, tá? Isso não é considerado um leitor. Se você tiver lido, eu li um livro, mas já faz 6, 7 meses, você não vai ser considerado leitor nessa pesquisa, tá? Eu queria mostrar pra vocês, mas vocês entendem que ler uma parte de um livro em 3 meses, gente, é muito fácil. É uma parte. E eu nem ia mostrar a parte de penetração, mas já que tá aqui, ó. Penetração de leitura dos livros nos últimos 3 livros. Indicador, isso aqui é em relação a 2019, tá? É 2024 e 2019 que foram os dados. Ainda não saiu os resultados de 2025, então a gente compara 2024 com 2019. Leituras em geral. Deixa eu ver. Leitura por vontade própria. Livros inteiros, livros em partes, leitura de livros indicados pela escola. Olha, as pessoas leram, leitura em geral, ou leram um livro, 52% em 2019, 47% em 2024. Leu um livro inteiro, 27% da pesquisa em 2024, 31%. Teve uma queda muito grande aqui, ó, entre 2024 e 2019. Isso já é muito triste, porque a gente deveria estar evoluindo, né? E ao invés disso, a gente regrediu bastante. Leu uma parte de um livro, 40% em 2024 e 45% em 2019. Leitura de livros indicados pela escola, 12% em 2024, 13% em 2019. Leituras de livro por vontade própria. Esse daqui é maior do que as indicações, porque, claro, as pessoas se sentem mais livres para ler, escolhendo por vontade própria. Te dá mais autonomia, você pode escolher livros que se encaixem melhor com o seu gosto pessoal, com o seu nível de leitura.
Então, esses números são maiores. Ainda assim, me deixa muito triste, porque tem uma queda de 2019 para 2024, de 47%, foi para 43%. Ou seja, ao invés de a gente aumentar o número de leitores que estão escolhendo os livros, que estão lendo livros, esse número foi cair, tá? Leitura por vontade própria, Bíblia, de 24% foi para 22% em 2024. E leitura por vontade própria, literatura, 28% foi para 25%. Então, se vocês observarem, todos os números caíram em 2024, porque caiu o número de leitores em 2024. Isso é extremamente triste para a realidade do Brasil. E pelo que eu vou mostrar em uma pesquisa posterior aqui, a passar esses dados, vocês vão entender que é mais sério do que a gente pensa. Eu quero mostrar mais um dado aqui para vocês, que é o percentual de estudante por escolaridade. Ou seja, quem está estudando e lê um livro, 81% em 2019 e 77% agora em 2024, tá? Então, teve uma queda também. Que não está estudando, 42% foi para 37%. Quem tem Fundamental 1, de 86% para 81%, de Fundamental 2, foi do sexto ao nono ano, 75, foi a única faixa etária que se manteve. 75% em 2019, 75% em 2024. Então, as pessoas do sexto ao nono ano, os adolescentes, basicamente, aí, foram o único público que se manteve igual, não teve queda no índice de leitura, tá? Ensino médio também caiu de 79 para 72 e o ensino superior caiu bem pouco, de 86 para 85. Aqui encontrei o que eu queria. Média de livros lidos por ano entre todos os entrevistados, tá? A média de livros em 2011 foi de... Isso aqui em partes, tá? O em vermelho é em partes, o azulzinho é o inteiro e o amarelo é o total. Então, vamos considerar somente as pessoas que leram livros inteiros. Em 2011, era 2,10. Em 2015, 2,53. Em 2019, 2,55. E em 2024, 2,7. Percebam que em 2024 foi o menor de todos os anos na taxa de leitura. Foi menor do que 2011. Se vocês observarem aqui, 2011 estava 2,10, 2015 subiu essa quantidade de livros inteiros. Em 2019 subiu mais um pouquinho. Aí em 2024 despencou. Eu não encontrei nessa pesquisa o tipo de livro que foi lido, mas algo para nós refletirmos. A maioria dos livros vendidos foram livros de colorir. O que levantou a venda do mercado literário em 2024 foram os livros de colorir, os Bob Good da vida. E teve uma venda muito grande no Dia das Crianças, em parte porque ele virou o marketing em cima desse produto ficou muito alto, ele virou uma fonte de consumo, né? As crianças, adolescentes, todo mundo queria ter um Bob Good para pintar, virou modinha. Mas não somente isso. Algumas pessoas, eu não encontrei a pesquisa, mas eu assisti alguns vídeos no YouTube a respeito disso. Que vale se ressaltar, por que as pessoas estão comprando livro de colorir? Isso é a população adulta. É para relaxar. Muitos relataram que tá tão estressante a rotina, a vida, que ao invés de chegar em casa e querer ler um livro, eles querem colorir, porque distrai a mente, tudo, e relaxam. Não é 100% confirmado, são teorias, são hipóteses que precisam de pesquisas mais a fundas para verificar se é isso, mas além do consumismo, pode ser sim que as pessoas tenham encontrado no livro de colorir uma forma de relaxar, se distrair. O que é triste, mas o que é triste eu digo em consideração, tipo, eu adoro colorir também, podem colorir, não há problema em relação a isso, mas é triste que as pessoas não encontrem descanso na leitura, mas isso também vai muito do tempo da pessoa. Tem gente que chega em casa e não vai querer ler um livro, não consegue se concentrar, e aí
eu quero, pode ser, não tenho tempo, pode ser, tenho dificuldade de me concentrar, tem muitas fontes de estímulo brigando pela atenção da pessoa, há essa possibilidade também. Mas eu queria falar sobre analfabetismo no Brasil, que foi são números que estão preocupantes e que colocam muito em paralelo com esses números mostrados no Publish News, na pesquisa que feita, eu esqueci o nome de novo, pelo Instituto Pro Livro. Então, entra muito em acordo quando a gente pensa a quantidade de analfabetos funcionais que existe no país. Analfabetos. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou explicar primeiro, olha. Analfabeto funcional nível 1 são consideradas pessoas que não conseguem realizar tarefas simples que envolvem a leitura de palavras, mesmo que uma parcela delas consigam ler números familiares, como do telefone, da casa e de preço. E temos também o analfabeto, o analfabeto rudimentar, que está dentro do analfabeto funcional. Há pessoas com alfabetismo rudimentar, que são 36% da população brasileira de 15 a 64 anos. Isso foi uma pesquisa realizada também em 2024, parece, pelo Instituto INFE. É capaz de localizar informações explícitas, expressas de forma literal em textos compostos essencialmente de sentenças ou palavras e de realizar tarefas mais básicas que requerem o uso de ferramentas digitais, além de conseguirem comparar, ler e escrever números familiares. Porém, essas pessoas não conseguem realizar tarefas do cotidiano que envolvam textos um pouco mais longos, complexos ou que exigem alguma operação matemática mais elaborada. Vocês entendem que é muito preocupante. 36% da população está no analfabetismo funcional, no rudimentar, ou seja, ele consegue ler uma frase, consegue ler palavras, mas não consegue compreender um texto. Ele consegue achar as informações explícitas num texto, e a gente vai trabalhar isso nessa aula, mas não consegue encontrar as informações implícitas, ou seja, não consegue interpretar o texto. 36% da população é um número extremamente alto. E deixa eu achar aqui. Gente, eu achei que eu tinha colocado tudo organizado, e de organizado aqui não tem nada aqui. Tava assim, tá vendo? Só tinha aberto no site errado. Esse daqui foi a pesquisa do Instituto INAF, que ele vê realmente esses números de como está o alfabetismo no Brasil, tá? E segundo essa pesquisa aqui, deixa eu ver de quando foi a pesquisa, de 2024, tá? Então, realmente, estou comparando os números de 2024, tanto na pesquisa de leitores, quanto agora no de alfabetismo. Olha, com relação a nível de escolaridade, tá? Alfabetismo por nível de escolaridade. Pessoas, 87% da população que não teve nenhuma escolaridade são analfabetos, e 10% são analfabetos rudimentar, ou seja, tanto o vermelho quanto o laranjinha aqui, gente, fazem parte do analfabetismo funcional, que foi aquela descrição que eu acabei de ler para vocês. Então, 97% da população que não estudou, tá nessa parte. Do ensino fundamental, anos iniciais, 27%, e são analfabetos completos, 51% analfabeto rudimentar, mas está nos anos iniciais. No ensino fundamental, aos anos finais, que é ali do sexto ao nono ano, 26% perdão, 26% não, 6% são analfabetos e 37% são analfabetos funcionais ou rudimentar, no caso que esses dois aqui participam do analfabeto funcional. Esse aqui é analfabeto rudimentar. O laranjinha são analfabetos rudimentar. Eu tô repetindo o nome, pode ter ficado confuso, perdão. Mas 37%, isso do sexto ao nono ano, gente, 37% não consegue interpretar um texto. Ele consegue achar informações explícitas, mas não consegue interpretar um texto. Claro, eu não estou relacionando com a matemática, mas também não consegue fazer operações muito complexas. Mas hoje o nosso foco aqui é a leitura, né? No ensino médio,
0,92% é analfabeto. 16%, e aqui eu fico muito preocupada, 16% que chega no ensino médio estão nessa categoria de analfabeto rudimentar. Ou seja, não conseguem interpretar um texto. No ensino superior, gente, tem gente no ensino superior, 11% das pessoas que responderam a pesquisa chegaram ao ensino superior sem saber interpretar um texto. E eu só estou relacionando com a leitura, não estou puxando para o que isso quer dizer na área da matemática, mas 11%. O que totaliza 22% das pessoas que responderam essa pesquisa estão não estudando e estudando, estão no rudimentar, e 7% no analfabetismo completo, né? E 23% no rudimentar. Ou seja, são analfabetos funcionais. A pessoa que sabe ler o próprio nome, mas não sabe interpretar um texto. Não sabe realizar uma operação matemática mais complexa. E com isso quer dizer, às vezes, fazer uma conta de divisão. Sabe fazer uma conta de mais, menos, mas não sabe fazer uma conta de divisão. É isso que eu quero dizer com mais complexo. Vocês entendem a gravidade da situação? Então, assim, gente, o caso da leitura está complicado e a gente tem que melhorar isso. E agora a gente vai trazer isso para o tema da nossa aula. Já falei muito, né, apresentando para vocês toda a realidade. Vamos trazer para nossa aula, porque aqui todo mundo é muito bom de leitura, todos vocês são muito bons em interpretação de texto. A prof acredita no potencial de vocês. E eu trouxe aqui um exercício, porque assim, gente, a forma da gente melhorar o nosso índice de leitura, a forma de melhorar a nossa habilidade de interpretação de texto é lendo e interpretando. Ninguém nasce sabendo. Se a gente não aperfeiçoar nossas habilidades, nós vamos ter dificuldades. E é engraçado porque hoje a gente vai interpretar textos escritos, mas o tempo todo a gente está interpretando. A gente está interpretando gestos, a gente está interpretando expressões. Na verdade, a gente até brinca, né? As mulheres falam, nossa, a mulher tem sexto sentido, ela pega as coisas no ar. Ela interpreta pelo contexto, pela fisionomia, pelo jeito que a pessoa olhou torto ali pra ela. Ela tá pegando ali o sentimento da pessoa. Então, a gente interpreta o tempo todo. E aqui a gente é só usar a nossa habilidade de interpretar situações do dia a dia por um texto. Ter esse olhar mais, esse pensamento crítico, tá? E aí, eu coloquei um texto aqui muito interessante e eu quero que vocês leiam, se possível, pausa o vídeo, pause a aula e leiam algumas vezes e pensem o que vocês entendem desse texto. Eu vou ler aqui com vocês, eu nem coloquei aqui em tela cheia porque eu quero ficar riscando, tá? Vamos lá. Esse texto eu não coloquei o título dele aqui por motivos que farão sentido ao longo da aula, mas vamos lá. Já percebeu? E detalhe, eu vou ler aqui, mas pause o vídeo e leiam vocês sozinhos antes, tá? Já percebeu que os botões são a parte para o mundo de fascínio? Estejam do lado esquerdo, do direito, da frente, atrás, em cima ou embaixo, sempre se deve tentar alcançá-los, porque sempre haverá atrás deles um mundo a ser descortinado. Quando são em grandes números, oferecem maior dificuldade para que se chegue até aquilo que se deseja ver. Por outro lado, quando há apenas um, tudo se torna mais simples e mais rápido. Quando se aprende, no entanto, a manuseá-los e se atinge o tão sonhado objetivo, o espetáculo que se mostra aos olhos é sempre novo e maravilhoso. Coloca-se em frente àquela espetacular visão, fica sem palavras, de olhos bem abertos, enfeitiçados pela magia do que se vê. E aí, conseguiram ler também? O que passou na cabeça de vocês enquanto liam esse texto? O que vocês acham que esse texto se trata? Vamos responder isso juntos? Ai, não tá apresentando, né? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos fazer exercício, gente. É isso aí. O que o autor quer dizer com botões no texto? Respondem aí, gente. Eu vou dar um tempo para vocês quiserem copiar, responder num caderno, se vocês quiserem só falar. Eu gosto muito do exercício de escrever mesmo, tá? Mas vou dar um tempo aí para vocês, minha aguinha aqui, e vão respondendo essas questões.
O que o autor quer dizer com botões no texto? Deixa eu ver como é que vai ficar essa letra aqui. Se ficar muito pequena, ninguém merece. Vou colocar vermelho, isso. Deixa eu ver aqui. O que o autor quer dizer com botões? Botões, a palavra botões. Não sei se vocês responderam aí, tá, gente? A palavra botões é utilizada de forma simbólica, tá? A palavra botões é utilizada de forma simbólica. Ou seja, vocês vão dar o sentido, o que é o botão no texto para vocês. Quando eu li, a primeira coisa que veio à minha cabeça, e é muito engraçado, a primeira vez que eu li, foi a minha interpretação, foi as imagens que passaram na minha cabeça. E com certeza nas de vocês passaram coisas diferentes. Foi aquelas cortinas que tem as casinhas, tipo casinha de abelha, os triângulozinhos, sabe? E os e vários botõezinhos. Tem um nome para esse tipo de cortina. Elas são bem carinhas. Mas é a coisa mais linda do mundo. E aí eu imaginei, ao ler esse texto, a pessoa arrancando esses botões, ó. Já percebeu que os botões são a porta para o mundo de fascínio? Estejam do lado esquerdo, do direito, da frente, atrás, em cima ou embaixo, sempre se deve tentar alcançá-los, porque sempre haverá atrás deles um mundo a ser descortinado. Talvez pela palavra descortinado me remeteu à cortina. E aí eu lembrei desses botões, eu pensei no trabalho que seria colocar todos aqueles botões, imaginar uma pessoa arrancando um por um. Então, isso foi a imagem que me veio. Mas, em sequência, o que ficou na minha cabeça foi: os botões são nossos sonhos, tá? Os botões são nossos sonhos. Eles representam aquilo que a gente quer ter acesso, aquele objetivo que a gente quer alcançar, tá? Os botões são nossos sonhos, barra, vírgula, objetivos, metas, desejos. O texto com botões quer dizer isso. São o que a gente quer alcançar, os objetivos que temos de vida, nossas metas. O quão bom é quando alcançamos, mas é tão difícil o caminho até atingir, alcançar eles. Entendem? É basicamente essa reflexão que o texto quer trazer com a palavra botões. Qual é a ideia principal do texto? O que vocês colocaram aí? Qual é a ideia principal do texto? Eu vou dar um tempo para vocês responderem, tá? Qual é a ideia principal do texto? Conseguiram responder? A ideia principal do texto é a trajetória. A trajetória. Olha que feia, professora, ao invés de escrever o acento, colocando o acento pelo computador. A ideia principal do texto é a trajetória. O caminho percorrido para atingir a meta, o sonho, o objetivo, tá? A ideia principal do texto é a trajetória, o caminho percorrido para atingir a meta, o sonho, o objetivo, tá? É a descoberta do novo. É a descoberta do novo, do mundo que se abre ao abrir os botões, do mundo que se desvenda, vou colocar desvenda, ao abrir os botões. Essa é a ideia principal do texto, tá?
é uma ideia de descoberta, é a descoberta do novo, o que está por trás. Existem dificuldades, existem empecilhos, mas o que será descoberto ao passar por esses botões, tá? E agora a gente vai fazer um exercício de interpretação crítica. O texto é literal ou metafórico? O que vocês acham? Espero que todo mundo tenha respondido metafórico. Olha, senhora, eu ia ser metafórico. Por que metafórico? Se trata realmente de botões? Não se trata realmente de botões. Ele usou uma metáfora e figuras de linguagens para dar sentido a uma emoção de descoberta, de desbravar um novo, para atingir um objetivo, um sonho. Mas ele utilizou de analogias com botões, tá? Mas é metafórico, ele não queria dizer realmente do botão ali, tá? Então é um texto ambíguo, que vocês vão ver também, que é um texto com vários sentidos e é um texto metafórico. Segundo o texto, esse objeto tem a capacidade para... E aí, gente? Segundo esse texto, os botões têm a capacidade para dificultar a vida de todos? Os botões é para dificultar a vida? Segundo o texto. É para dificultar a vida? É para enfeitiçar as pessoas? É para complicar as coisas? É para encobrir o mundo? Para que servem esses botões? Se a gente voltar aqui, ó, no texto aqui, deixa eu ver aqui, ó. Enfeitiçado pela magia do que se vê. Vou até colocar aqui, ó, enfeitiçado pela magia do que se vê. Deixa eu ver aqui. Tem aqui a parte de... Quando se aprende, no entanto, manuseá-los, espetáculo se mostra aos olhos, é sempre novo e maravilhoso. Ou seja, é algo incrível. Espetacular visão. Fica sem palavras, de olhos bem abertos, enfeitiçados pela magia do que se vê. Gente, abrir os botões dificulta a vida da pessoa? Não. A pessoa fica maravilhada, fica encantada. Complica a vida, complica as coisas? Não. Não é um impedimento. Pode até, dependendo da analogia que você estiver utilizando com esse texto, pode complicar. Mas, não. Segundo o texto, é um fascínio, é algo incrível, é algo quase mágico. Encobrir o mundo não vai encobrir o mundo. Ou seja, o objeto tem a capacidade de enfeitiçar as pessoas, deixar as pessoas encantadas, tá? Resposta à letra B. E agora, nós vamos discutir sobre fato e opinião. Que é aquela parte de... Será que eu estou interpretando mesmo? Eu só estou achando que é óbvio no texto. E foi até por isso que eu escolhi um texto ambíguo, um texto metafórico também. Ele é ambíguo e metafórico. E eu escolhi isso porque é um texto que não fica claro. Então a gente vai testar muito bem a nossa habilidade de interpretação. E aí eu pergunto para vocês, os botões são a porta para o mundo de fascínio. É um fato ou uma opinião? E aí? O que vocês acham? É uma opinião? Lembra que nessa pergunta aqui, nós respondemos que os botões são nossos sonhos, objetivos, metas, desejos. Para o escritor, para o autor do texto, os botões são a porta para o mundo de fascínio. Mas e se aquilo que a pessoa sonhou, aquilo que a pessoa tinha por meta fosse algo ruim, ou se revelou algo ruim? Será que vai ser um mundo de fascínio? Talvez não. Não é um fato, não é algo verídico para todos, tá? Ou seja, é uma opinião particular, tá? Não é geral a todos. Não dá pra gente aplicar essa lógica a todo mundo.
Quando são em grandes números, oferecem maior dificuldade. Gente, tudo que a gente tem que fazer. Imagina se eu vou desabotoar uma blusa. Concorda que tirar um botão é mais fácil do que tirar vários botões? Imagina se eu tenho um sonho. É mais fácil eu realizar um sonho ou vários sonhos? Ou seja, quanto maior o número, maior a dificuldade. É algo plausível, tá? E lógico, ou seja, é um fato. Quando são em grandes números, oferecem maior dificuldade. É um fato. O espetáculo é sempre novo e maravilhoso. Será que é sempre? Será que é para todo mundo? Entra naquilo de novo. É lógico. Pode acontecer com todos? É geral? A gente consegue provar, comprovar, testar? Não? Então é uma opinião. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Vamos ver aqui, análise reflexiva, o que o texto transmite sobre aprendizado e descoberta. O que o texto transmite sobre aprendizado e descoberta? Essa daqui eu vou deixar para vocês responderem, tá? Eu não vou responder, vou deixar vocês lerem, pensarem e responderem aí. Tá? E vamos passar para a próxima. Percepção da realidade. O ser humano enxerga o mundo através de um filtro interno. O referencial é sempre o seu eu. Quando olhamos, julgamos e percebemos aquela coisa ou objeto, usamos como base o nosso referencial. Isso é o que chamamos de esquemas mentais. O que isso quer dizer? Quer dizer que vamos interpretar com base no nosso conhecimento. Lembra que quando eu li o texto, eu falei para vocês que eu lembrei daquela cortina que é tipo com umas casinhas de abelha? Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu coloco no Google para vocês entenderem do que eu tô falando. Cortina, casinha de abelha. Eu lembrei disso daqui, ó. Tá? Abrir nova guia. Deixa eu ver se fica maior. A imagem não tá muito boa pra mostrar pra vocês. Mas são cortinas, ó. Essa aqui, assim, foi essa de triângulozinho que eu lembrei. Que coloca um botãozinho em cada uma das pontas. E eu lembrei disso daqui. Porque eu conheci esse tipo de cortina e foi a imagem que me veio à mente. Mas quando vocês leram esse texto, provavelmente outra imagem surgiu na cabeça de vocês. Porque depende do referencial. Se vocês nunca tivessem visto essa cortina, ela não viria na cabeça de vocês. Ou talvez algo mais presente no cotidiano de vocês viria à mente. Então tudo depende do referencial. O seu eu, o contexto em que você vive, o que você sabe, como está a sua cabeça hoje, os pensamentos, como estão as suas emoções, tá? Então tudo isso depende. Então nós vamos interpretar a partir da nossa realidade, a partir do nosso referencial. Por exemplo, e a partir das informações que nós temos. Lembra que eu não mostrei o título do texto para vocês? Então a gente imaginou isso tudo de forma metafórica. Então nós podemos interpretar que que os botões são os nossos sonhos, são os nossos objetivos, é onde a gente quer, é a barreira entre o onde estamos e o lado que queremos alcançar. Entende? É uma barreira porque a gente que temos que vencer. É um caminho a trilhar de aprendizado com certas dificuldades, mas que vai apresentar um mundo incrível. Foi tudo metafórico que a gente interpretou com base na analogia dos botões, ok? Mas se eu tivesse dito para vocês, e aqui vocês vão ler agora pensando nisso, como título do texto, os botões da blusa dela, que imagem vai passar na cabeça de vocês? O que vocês vão imaginar com esse texto? Eu vou até tentar colocar aqui, porque eu não sei se a minha cara está tampando o slide. Isso é meio preocupante, deixa eu ver aqui. Se meu rosto está tampando o slide, mas espero que não. Mas vamos ler agora, pensando nesse título, os botões da blusa dela. Já percebeu que os botões são a porta para um mundo de fascínio? Estejam do lado esquerdo, do lado direito, da frente, atrás, em cima ou embaixo,
Sempre se devem tentar alcançá-los, porque sempre haverá atrás deles um mundo a ser descortinado. Quando são em grande número, oferecem maior dificuldade, para que se cheguem até aquilo que se deseja ver. Por outro lado, quando há apenas um, tudo se torna mais simples e mais rápido. Quando se aprende, no entanto, a manuseá-los e se atinge tão sonhado objetivo, o espetáculo que se mostra aos olhos é sempre novo e maravilhoso. Coloca-se em frente aquela espetacular visão, fica sem palavras, de olhos bem abertos, enfeitiçados pela magia do que se vê. Gente, o que passou na cabeça de vocês? Lendo esse texto, pensando nesse título, Os Botões da Blusa Dela. O que passou na cabeça de vocês? A imagem do texto mudou completamente, né? Agora, e aí por isso que eu disse no início que era um texto, além de metafórico, era um texto ambíguo. Leia novamente esse texto com o seguinte título: A Criança Descobrindo os Botões da TV. Leiam agora pensando nesse título: As Crianças Descobrindo os Botões da TV. Já percebeu que os botões são a porta para um mundo de fascínio? Estejam do lado esquerdo, do direito, da frente, atrás, em cima ou embaixo, sempre se deve tentar alcançá-los, porque sempre haverá atrás deles um mundo a ser descortinado. Quando são em grandes números, oferecem maior dificuldade para que se chegue até aquilo que se deseja ver. Por outro lado, quando há apenas um, tudo se torna mais simples, mais rápido. Quando se aprende, no entanto, a manuseá-los e se atinge tão sonhado objetivo, o espetáculo que se mostra aos olhos é sempre novo e maravilhoso. Coloca-se em frente àquela espetacular visão, fica sem palavras, de olhos bem abertos, enfeitiçado pela magia do que se vê. Mudou completamente o cenário. Me imaginei na frente da televisão, vendo TV Cultura quando eu era criança, toda feliz com a imagem ali passando na TV. Vocês entendem que um título, uma informação do título, que antes a gente não tinha e agora a gente tem títulos diferentes, mudou completamente o sentido do texto, na nossa interpretação. Por isso que interpretação de texto depende do referencial. O que eu vou interpretar, às vezes, é diferente do que você vai interpretar, tá? Percepção da realidade. A compreensão se dá pelo acionamento de esquemas que precisam ser constantemente trocados, revisados ou ajustados para adequarem os dados ou contextos. E aí está. Como ele vem da nossa realidade, toda vez que a gente estiver lendo, interpretando, nos comunicando, precisamos adequar o texto, a nossa interpretação, o contexto está sendo aplicado. Por exemplo, se um orador vai dar uma palestra e ele fala só palavras porque ele sabe, porque ele conhece. Vamos supor que ele estudou direito, esse palestrante, mas ele não está dando o curso para uma turma de direito, mas ele estudou direito e ele está ministrando uma palestra e ele usa o vocabulário do direito, um vocabulário escorreico, mais técnico, e ele usa todos esses termos técnicos nessa palestra, mas são para pessoas leigas, são para pessoas que não são da área. As pessoas irão compreender esse comunicador? Elas não vão compreender, porque aquelas palavras não pertencem ao dia a dia delas. Ou seja, se esse orador ele vai dar uma palestra para um público diferente, que não é um público da área dele, ele vai ter que adequar a comunicação, adequar os slides, adequar o texto, adequar o linguajar, os exemplos, às situações que as pessoas compreendam. Na verdade, ele vai ter que exemplificar muito mais e não usar uma linguagem técnica. Tá? Senão não vai haver uma comunicação. Acontece muito de pessoas quererem utilizar uma comunicação mais complicada, que não é comum ao público, ao destinatário, justamente para parecer intelectual, para parecer muito inteligente, para as pessoas não fazerem perguntas, mas daí não temos uma comunicação, tá, gente? Para haver uma comunicação, o comunicador ou o remetente tem que o remetente tem que se comunicar e o destinatário tem que compreender, tá bom? Então temos que nos atentar muito ao referencial, a quem está escutando, como eu vou dizer, quais palavras eu vou utilizar para que haja essa comunicação.
E eu tenho que sempre pensar no contexto ao que o texto foi escrito, trazendo para a aula de hoje. Toda vez que a gente for ler um livro, que a gente for ler um texto, a gente tem que entender qual é o contexto, tá? Onde se passa, por que isso? Eu vou abordar um pouco mais disso sobre o contexto e entender no próximo texto que a gente vai analisar. Mas antes disso, eu queria falar aqui um pouquinho sobre informação explícita e informação implícita. Lembra que quando que eu estava mostrando para vocês os índices de analfabetismo funcional? E eu disse que o analfabetismo rudimentar, ele consegue interpretar as informações explícitas, ou seja, aquelas informações que estão presentes no texto, mas ele não consegue interpretar as implícitas, que é aquela informação que precisa interpretar do texto, ou seja, ela tá lá, mas ela tá nas entrelinhas, você tem que pegar nos detalhes, não tá dito na sua cara, tá? Então, as informações implícitas são os que os analfabetos funcionais têm dificuldade de interpretar. E aí eu trouxe um texto aqui, que está muito grande aqui, mas eu vou minimizar e abrir ele em uma outra tela, de um livro que gosto muito, tá? É o prólogo de um livro de fantasia épica. Um prólogo um tanto quanto poético, que vai ajudar a gente bastante em pegar o que está implícito e o que está explícito. Deixa eu abrir. O Nome do Vento. O livro é O Nome do Vento, tá, gente? Eu baixei aqui o primeiro. Vocês vão ler esse texto aqui, essa parte aqui. Deixa eu colocar aqui. Na verdade, não. Quero aqui. Isso. E eu quero meu slide. Não, bom que o meu slide tem que vir pra cá. Eu vou dar um tempo para vocês lerem esse texto. Isso. Acho que assim a tela ficou melhor. Eu não sei se eu estou cobrindo, então eu vou deixar um pouco mais desalinhado, porque o meu rosto normalmente aparece aqui no canto inferior direito. Isso, aqui. Acho que tá bom. Seguinte, gente. Primeira coisa, quando a gente estiver lidando com questões de interpretação, leiam as perguntas. Se vocês estão realizando uma prova, se vocês estão realizando um concurso, se vocês têm que responder alguma pergunta, ao invés de ler todo o texto de cara, leiam primeiro as perguntas, para vocês já saberem o que vocês estão buscando no texto, tá? Então vamos lá, responda com base no que está claramente no texto, onde se passa a história, quem é o dono da pousada, o que o homem está fazendo dentro da pousada, como está o ambiente da pousada. São as informações que a gente quer encontrar no texto, tá? Então, onde se passa a história? Vamos lá. Noite outra vez. A pousada marco do percurso estava em silêncio, e era um silêncio em 3 partes. A parte mais óbvia, mas vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, porque a gente já sabe onde se passa a história. Viram como foi rápido? Onde se passa a história? Na pousada, marco do percurso. Gente, eu não sei se deu tempo para vocês de verem, se vocês quiserem pausar e tentarem responder e depois assistir a aula, pode ser também, tá? A gente vai fazendo por partes aí. A pousada marca do percurso. Quem é o dono da pousada? Vamos continuar a leitura. E era um silêncio em 3 partes. A parte mais óbvia era uma quietude oca e repleta de ecos, feita das coisas que faltavam. Se houvesse vento, eles sussurrariam por entre as árvores, fariam a pousada ranger em suas juntas e sopraria o silêncio estrada fora, como folhas de outono arrastadas. Se houvesse uma multidão, ou pelo menos um punhado de homens na pousada, eles encheriam o silêncio de conversa e riso, do burburinho e do clamor esperado de uma casa em que se bebe nas horas sombrias da noite. Se houvesse música, mas não, é claro que não havia música. Na verdade, não havia nenhuma dessas coisas e por isso o silêncio persistia. Dentro da pousada, uma dupla de homens se encolhia num canto do bar. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno ao maior e mais oco.
Ele formava uma espécie de amálgama, um contraponto. O terceiro silêncio não era fácil de notar. Se você passasse 1 hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira sob os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Eles estavam no peso da lareira de pedra que se conservava o calor de um fogo há muito extinto. Estava no lento vai-vém de uma toalha de linho branco esfregada nos veios de madeira do bar. E estava nas mãos do homem ali postado, que polia um pedaço de mogno já reluzente à luz lampião. O homem tinha um cabelo ruivo de verdade, vermelho como uma chama. Seus olhos eram escuros e distantes, e se movia com a segurança sutil de quem conhece muitas coisas. Dele era a pousada marco do percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo, como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte. Quem é o dono da pousada? Não diz o nome dele, só diz que o dono da pousada é o homem. Vamos ver aqui, ó. É um homem ruivo de olhos escuros. Homem ruivo de olhos escuros. Isso tá explícito, tá? A gente encontrou aqui. O que o homem está fazendo dentro da pousada? O que ele está fazendo? Vamos ver aqui, ó. Ele polia um pedaço de mogno. Ele está polindo um pedaço de mogno. É o que esse homem está fazendo. Um pedaço de mogno. Mogno é uma madeira. Provavelmente ele está passando um pano em cima de alguma mobília da pousada Marco do Percurso, tá? Como está o ambiente da pousada? Por esse texto, como está esse ambiente? É um ambiente o quê? Silencioso. Silencioso. Como está o ambiente da... Não. É um ambiente silencioso. Com poucos clientes. Só tem 2 pessoas. Poucos clientes. É um ambiente silencioso. Com poucos clientes. Deixa eu ver aqui... O calor de um fogo é muito extinto. Tá silencioso, com poucos clientes. Deixa eu ver, com fogo apagado. Fogo apagado. Tá? Então, o ambiente da pousada está da seguinte forma: silencioso, com poucos clientes, com fogo apagado. E assim está a pousada, marco do percurso. É o que a gente consegue interpretar de forma explícita. Está escrito aqui, tá? A gente leu e a gente interpretou dessa forma. Agora, as informações implícitas, e aí eu quero que vocês respondam, tá? As informações implícitas. O silêncio da pousada é apenas a ausência de som? O que vocês acham? O silêncio é a falta do som? O que vocês interpretaram? É um texto bem poético esse. O que vocês acham que esse silêncio é? Vamos ler de novo o primeiro parágrafo? A parte mais óbvia e quietude oca e repleta de ecos, feitas de coisas que faltavam. Se houvesse vento, ele sussurraria por entre as árvores. Faria a pousada ranger em suas
juntas e sopraria o silêncio estrada fora, como folhas de outono arrastada. Se houvesse uma multidão, ou pelo menos um punhado de homens na pousada, eles encheriam o silêncio com conversa e riso, do burburinho do clamor esperado de uma casa em que se bebe horas sombrias. Se houvesse música, mas não, é claro que não havia música. Aqui é interessante, porque, por exemplo, mas não, é claro que não havia música. Por que dar ênfase em não havia música? Você já vai atentar assim, ó, opa, talvez nas leituras dos outros capítulos tenha alguma coisa aí relacionada com esse personagem. Por que, que não tinha música? Porque é claro que não tinha música. Espera-se que tenha música em uma pousada, em uma taverna, em um barzinho. É normal ter música. Por que não tem música? Entende? Então você já fica assim, peraí, não é só de um silêncio de silêncio. Tipo, ele estava esperando o vento. Tá, mas se for um dia parado, não é para ter vento mesmo. E se vocês observarem no terceiro parágrafo, ó, haviam 2 homens ali no canto. Eles estavam bebendo, eles não estavam conversando nada sério, mas eles estavam conversando. Então havia som. O dono da taverna estava caminhando, havia certo som. Não era um som alto, mas não era um ambiente completamente silencioso. Então, o silêncio da pausa é apenas a ausência de som? Não. É a falta de algo. É a falta de algo. A gente sabe o que está faltando? Não sabemos o que está faltando. Vamos precisar ler o livro para saber. Por isso é um prólogo, é para deixar você com vontade de ler. Mas a gente não sabe o que está faltando. Mas a gente sabe que tem algo faltando. A gente sabe que algo aconteceu nesse lugar ou com esse personagem para esse sentimento de vazio, de silêncio, tá? Então, é apenas a ausência de som? Não. É a falta de algo, tá? Não apenas a ausência do som. É a expectativa, na verdade, o silêncio maior é a expectativa das coisas que não estão presentes. Estão presentes. Quando você leu esse livro, você vai entender que é estranho não ter música. Esse é um dos maiores silêncios. Era de se esperar que tivesse música nesse lugar, dado quem é esse personagem. Ai, Deus do céu. Deixa eu diminuir aqui. Isso. Mas, por hora, não tem isso. Então, é a falta de algo, a letra A. O que o terceiro silêncio representa? Vamos ler o terceiro silêncio? O terceiro silêncio não era fácil de notar. Se você passasse 1 hora escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira sob os pés e nos barris toscos e lascados atrás do bar. Ele estava no peso da lareira de pedras negras que conservava o calor de um fogo há muito extinto. Estava no lento vai-vem de uma toalha de linho branco esfregada nos veios da madeira do bar. Estava nas mãos do homem ali postado, que polia um pedaço de mogno já reluzente do lampião. Dele era a posada do... Eu pulei, tá? Um parágrafo aqui, ó. E também dele era o terceiro silêncio. Deixa eu ver aqui a letra B. O terceiro silêncio. O que o terceiro silêncio representa? O terceiro silêncio representa... Silêncio representa a vida do dono da pousada. O terceiro silêncio representa a vida do dono da pousada. Por que a vida do dono da pousada? Porque percebam bem, ó, o terceiro silêncio não era fácil de notar. Se você passasse horas escutando, talvez começasse a senti-lo no assoalho de madeira, sob os pés. Quem limpa esse assoalho de madeira? O dono da pousada, nos barris toscos e lascados atrás do bar. Por que o protagonista chamou... Por que o narrador chamou os barris de toscos? Se é um dono de um bar, barris seria algo comum, e ter barris lascados também não deveria ser algo tosco. Por que para esse personagem o narrador considera que os barris são toscos? Por que a lareira de pedra negra é um peso? Se vocês lerem no próximo capítulo, vai mostrar que tem uma espada em cima dessa lareira, que tem uma história
E tem um motivo para essa espada não estar sendo manuseada. Então, assim, tem todo um contexto. Mas aqui ele já dá indícios de algumas coisas pra gente pegar nos próximos capítulos, tá? Então, aqui... Vamos ver aqui, ó. Estava no lento vai-vem de uma toalha de linho branco esfregada. Ou seja, foi o dono quem lavou. Por que ele lavou? Tá? Por que ele lavou essa toalha? Porque isso é um silêncio. Porque essa é a vida dele. Então, o terceiro silêncio representa a vida do dono da pousada. Provavelmente, uma vida que ele não queria. Não queria, mas que está sendo obrigado a ter. Tá? Esse é o terceiro. É o terceiro silêncio. O que podemos inferir sobre o homem ruivo? O que vocês acham? Como está a cabeça desse homem ruivo? Ele tá feliz? Ele parece feliz? Ó. Dele era a pousada marca percurso, como dele era também o terceiro silêncio. Era apropriado que assim fosse, pois esse era o maior silêncio dos três, englobando os outros dentro de si. Era profundo e amplo, como o fim do outono, pesado como um pedregulho alisado pelo rio. Era o som paciente de som flor colhida, do homem que espera a morte. O que podemos inferir sobre o homem ruivo? Que ele está infeliz. Infeliz com a própria vida. É o sentimento que faz parecer que ele está infeliz com a própria vida. Ele não está contente com o que ele está vivendo. Que ele está levando uma vida. Está aguardando a morte. Ou seja, diz que todos os silêncios engloba, está presente no dele. Ou seja, o silêncio das coisas que estão faltando, o silêncio das coisas que não estão sendo ditas. Olha só, o segundo silêncio aqui. Ó, esse aqui é o segundo silêncio. Ó. Os dois bebiam com serena determinação, evitando discussões sérias ou notícias inquietantes. Com isso, acrescentavam um silêncio pequeno e soturno. Ou seja, nada de conversar sobre as preocupações do mundo que está acontecendo no mundo, nada de coisas sérias. Ou seja, evitando informações. Ou seja, o primeiro silêncio, a falta de coisa. O segundo silêncio é não tocar em assuntos delicados, ou seja, evitar assuntos sérios. E o terceiro silêncio, que é o silêncio de uma vida vivida que não era a vida desejada. E nessa vida não desejada, né, nesse estilo de vida, nessa realidade que ele não queria, tava todos os outros silêncios, que é não poder falar de coisas sérias, estar num mundo que existem muitos assuntos delicados e é melhor não conversar sobre eles. O mundo onde existem coisas faltando. E com coisas faltando era expectativas que não foram atingidas, sabe? Então, a gente considera que é uma pessoa que está infeliz com a própria vida. E no desfecho final, era o som paciente, som de flor colhida, ou seja, colhe flor para colocar num caixão, num túmulo, do homem que espera a morte. Um homem que está esperando sua morte. É um homem que está completamente infeliz e desistiu. É um homem que desistiu. Desistiu. Está sem expectativa alguma de vida. Perfeito? Isso aqui estava escrito aqui nas entrelinhas. Não estava explícito, de forma literal. Estava implícito. Qual é o sentimento predominante do texto? Quando a gente lê esse prólogo poético, o que a gente sente? Sente um vazio existencial. Sente tristeza, angústia. Tá? É esse sentimento que esse texto transmite pra gente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre interpretação crítica. O texto transmite uma sensação positiva ou negativa?
Acho que essa pergunta aqui eu acabei de responder, né, na anterior. É com certeza uma sensação negativa. É uma sensação de realmente de vazio existencial. Essa analogia toda com o silêncio deixa a gente com um vazio existencial. Que elementos ajudam a criar essa atmosfera? A descrição do silêncio. O sentimento do dono da pousada. Será que apaga aqui? Do dono da pousada. Os assuntos evitados. A falta de cliente. A ambientação. Ou seja, a forma como o local é descrito. Tudo isso faz com que a gente enxergue essa atmosfera negativa, triste, melancólica. É uma sensação negativa, transmite uma sensação negativa. Transmite uma sensação negativa de melancolia. De melancolia. O que significa a frase som paciente, som de flor colhida, do homem que espera a morte? Eu respondi também, já respondendo as perguntas anteriores, mas significa que é alguém, né? Som paciente é alguém que quer morrer. O homem de que espera a morte, alguém que não tem mais perspectiva de vida. Significa que o homem não tem mais perspectiva de vida. Não tem mais perspectiva de vida. Ai. Está esperando a morte chegar. É isso que significa. É alguém que desistiu. É isso que essa frase quer dizer. Som paciente, som de flor colhida. Uma flor, quando a gente colhe ela vai morrer. Vocês concordam comigo? Ela não está recebendo mais nutrientes da terra. Então, som de flor colhida é uma flor que vai morrer. Do homem que espera a morte. Ou seja, é uma pessoa que já está esperando a morte. E é isso aí, galerinha. Eu deixei aqui pra gente finalizar essa aula. Espero que vocês tenham gostado da leitura, de a gente interpretar esses textos juntos. Mas eu deixei aqui algumas estratégias de interpretação para vocês exercitarem isso mais a fundo. Não sei se a apresentação dessa aula ficou muito boa, porque eu não maximizei a aula, mas estratégias de interpretação. Leia com atenção, sem pressa. Os erros vêm da pressa, tá, gente? Identifique palavras-chave, ou seja, procure no texto as palavrinhas que chamam a sua atenção ou palavras em destaque. Por exemplo, aqui eu procurei aqui no texto a palavra silêncio. O silêncio aqui era uma palavra-chave. Homem, morte, angústia. Deixa eu ver aqui, ó, quietude. Na verdade, tudo relacionado ao silêncio, quietude, silêncio, falta. Para esse texto eram palavras-chave para a gente encontrar a resposta, tá? Observe o contexto, quem fala, onde, por quê. Por exemplo, se a gente pensar que esse texto é um prólogo de um livro, a gente já vai pensar, pô, é um prólogo. Aconteceu alguma coisa e eles colocaram esse texto pra me dar vontade de ler. O que aconteceu com esse personagem? Tem alguma história muito trágica por trás? Entende? Porque por ser um prólogo, você sabe que tem um contexto. Ele não vai te entregar esse contexto. Você sabia que é um livro de fantasia épica. Então, provavelmente tem aventura. É um mundo com magia, com uma realidade diferente da que a gente conhece.
Entende? Então, esse personagem pode ter vivido coisas que nem passa pela nossa cabeça. Esse é o contexto. Façam perguntas ao texto. O que está sendo dito? O que está implícito? O que eu tenho que pegar pela forma como o autor está descrevendo o texto? Façam essas perguntas ao texto. Vai ajudar muito vocês a interpretar o texto. Tá, gente? E é isso. Fim da nossa aula de número 3. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula mais longa, tá? Mas eu considero uma aula extremamente divertida. Eu amo ler e interpretar. Espero que vocês também tenham gostado. E eu aguardo vocês na próxima aula, na aula de número 4, tá bom? Tchau, tchau, boa noite, bom descanso para vocês.